Olá, eu sou Amanda Verjovski e esse é o WMcast, um podcast de comércio exterior desenvolvido pela WM Trade. Hoje nós vamos falar sobre um tema pelo qual a gente é muito procurado. A gente recebe muitas mensagens, muitos e-mails, que é sobre a importação de carros. Quais são suas características, quais são suas especificidades, e para isso chamamos um especialista no assunto. César, você gostaria que você se apresentasse? Olá, eu sou César, sou coordenador de projetos na WM, atuo no comércio internacional desde 2010 e ao longo desse tempo, grande parte na importação de veículos. Muito legal. A importação de veículos é um tema que gera muita curiosidade, né, César? Ele é um processo super específico, exige N cuidados e as pessoas têm várias dúvidas. Então, eu posso trazer um carro usado? Eu posso trazer o meu carro da minha casa de Miami, né? Algumas pessoas perguntam. Então, para isso, eu gostaria que você contasse um pouco, primeiro, sobre o transporte desses veículos. Como que ele é feito hoje no Brasil, em sua maioria? Legal, normalmente os veículos são transportados no navio Ro-Ro, que é Roll-on, Roll-off. Esse tipo de navio é um navio próprio para cargas rodantes e ele permite que ela seja acessada através de rampas. Legal. E existe alguma diferenciação da localização desse carro dentro do navio? Porque eu imagino que ele tem que estar num lugar especial, né? Sim, eles são parqueados. Esse tipo de navio ele funciona como um estacionamento mesmo, muito parecido com o estacionamento de shopping. E Olha só. eles têm uma marcação e eles são estacionados, devidamente posicionados, e ali eles têm uma amarração para que eles não se movimentem durante o transporte. E isso faz com que esse tipo de transporte seja bastante seguro para veículos. Legal. E recentemente, no próprio TVV, né, que é o terminal de Vila Velha, foi feita uma operação em containers flat rack de carros. Conta um pouquinho pra gente sobre esse tipo de transporte. E isso, embora geralmente, até pela quantidade, os veículos sejam transportados em navio ro-ro, nada impede que ele seja transportado também em containers. Tanto no container tradicional, né, totalmente fechado, e recente, os desafios da logística têm direcionado para algumas soluções diferentes, até pela escassez de navio ro-ro. Então, recente teve um transporte com container flat rack, né, aquele container que é aberto nas laterais e também na parte de cima. Ele consegue carregar até 3 veículos e ele envolve alguns riscos, né, diferente do navio ro-ro, porém ainda assim é uma forma de transportar bastante segura. E aí, nesse caso, os carros eles passam a ser içados, certo? Exatamente. Eles são içados, né, eles são alocados dentro do container, da mesma forma, né, eles têm uma amarração para que eles não se movimentem, e eles são empilhados normalmente no porão do navio. Eles ficam realmente como se estivesse num rack, vamos dizer Uhum. assim. Quando chega no porto no Brasil, novamente eles são içados e posicionados ali para que haja a descarga desses veículos. Perfeito. E aí eles vão de fato, no caso do Rorô, eles vão andando mesmo, assim, o próprio carro. Isso mesmo, a operação do navio ela é rodando, né? Existe uma equipe dentro do porto, a gente chama de OCMO. Elas seguem toda uma legislação, eles têm autorização para operar dentro do porto. Eles recebem treinamentos para poder movimentar esses veículos. E aí, seguindo as normas portuárias, eles fazem essa movimentação de carregamento do navio e também de descarga. Legal. Agora, sobre avarias nesses carros, esse é um ponto que a gente é muito perguntado, né? Então, eu imagino que, você imagina no Rorô, esse veículo, né, ele vai ser transportado por um longo caminho, por um longo percurso. Como que é feita essa tratativa, caso esse carro sofra alguma avaria, caso no meio né, de todo o transporte internacional cai uma pedrinha e faça uma rachadura no vidro, por exemplo, do carro. Como que isso é tratado? De que forma o importador consegue prevenir esse tipo de risco? Ou então, se acontecer, que atitude que ele toma? Legal, o índice de avarias no transporte de veículos ele é pequeno. Pode acontecer sim de ter algum caso como o exemplo que você deu, né? De repente, não sei, bater algo no vidro do veículo e realmente quebrar, mas é uma avaria bastante rara. Quando esse veículo chega no Brasil, esses pontos de movimentação eles são bastante críticos. E eles normalmente têm toda uma inspeção para saber exatamente em que ponto ocorreu esse tipo de avaria.
no momento dessa inspeção, a gente consegue definir em que parte do processo ocorreu a avaria, e aí ela tem duas formas de ser tratada, né? Se for uma avaria que tenha um valor significativo, aciona-se o seguro. Porém, o seguro internacional ele funciona como um seguro de carro no Brasil. Então, ele possui a franquia e muitas vezes, se for um reparo pequeno, não tem necessidade de acioná-lo, né? Porque de repente o custo com acionar o seguro pode ser maior do que o custo do reparo. Uhum. Então, existe um procedimento que a maioria das montadoras hoje aderem no Brasil, que é o Pre-Delivery Inspection, mais conhecido como PDI, né? Esse tipo de trabalho é feito normalmente numa área alfandegada, né, quando o veículo ainda não foi nacionalizado. Ele é removido para essa área e lá ele pode sofrer algumas alterações, como esses tipos de reparo. Então, pintura no caso de algum risco, a substituição de um vidro quebrado, reparos de menor relevância, eles são feitos dentro do PDI. Legal, e eu imagino que o rotograma deva ser muito bem feito, né? Entre a saída do porto e você levar esse veículo para um recinto alfandegado, por exemplo. Sim, normalmente eles são transportados em cegonha, né, naquele veículo específico para o transporte de carros, onde cabe uma certa quantidade. E esse rotograma, ele sim, ele precisa ser feito com muita atenção. O ideal é que ele sofra o mínimo de movimentação até o momento da entrega. A gente precisa ver também a existência de buracos na pista, né? Isso é muito importante. Sim, muito importante definir a rota muito bem e saber se ele vai ser transportado com segurança. E o ideal é que esse local de reparo seja sempre o mais próximo possível da região portuária. Uhum, legal. E agora vamos falar um pouquinho sobre a documentação. Esses veículos precisam ser homologados no Brasil? Tem algum tipo, de órgão certificador? Eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre esse processo. Sim, todos os veículos importados eles precisam ser homologados no Brasil. Existem alguns documentos que são indispensáveis para que você possa importar um veículo para o Brasil. Então, um deles é o CAT, emitido pelo Denatran, né, que é o Certificado de Adequação ao Trânsito. E existe também a LCVM, que é a Licença para Uso da Configuração do Veículo e Motor. Essa LCVM ela é emitida pelo IBAMA. Durante esse processo de homologação, que as marcas submetem, alguns modelos eles mandam para teste, né, e o objetivo desses documentos é exatamente controlar a parte de emissão de poluentes, emissão de ruídos. A partir do momento em que esses documentos são disponibilizados pelo Denatran e pelo IBAMA, o veículo pode entrar no Brasil e aí ser documentado. Legal. E você comentou do IBAMA. Nesse caso, a importação necessariamente vai precisar da licença de importação, né? A famosa LI. Exatamente, os veículos eles são submetidos ao licenciamento de importação. Ele é o licenciamento não automático, onde a LI ela precisa ser definida previamente ao embarque. Ao ter a intenção de embarcar um veículo para o Brasil, emite-se a licença de importação, o IBAMA analisa através do PROCONV e após a análise e deferimento, o veículo pode embarcar com destino ao Brasil. E essa LI tem demorado quanto tempo, mais ou menos, para ser deferida? O prazo de deferimento é muito rápido pelo IBAMA, normalmente até 2 dias é concedido deferimento. Legal. E falando agora um pouquinho sobre os custos envolvidos, que é a pergunta do milhão, né? Quais são os impostos que estão envolvidos na importação de um carro? É De a um carga, veículo, né? sim, a carga tributária dos veículos é bem pesada no Brasil. Para se ter uma ideia, pode chegar próximo de 60% do valor da importação a carga tributária, Uau, sobre o valor do próprio veículo. sobre o valor do próprio veículo. Entendi. E aí, isso também, assim, existe algum tipo de variação a partir da NCM pela quantidade de passageiros, né? Imagino que pelo até próprio tipo do veículo, isso influencia nessa carga tributária, né? Faça com que ela oscile entre os diferentes tipos. Sim, os veículos eles estão normalmente no capítulo 87, né, da classificação fiscal. E dentro dessa classificação, eles têm algumas variações de acordo com a motorização, quantidade de passageiros, tipo de utilização do veículo. Então, se ele é utilitário, ele tem uma determinada classificação. Se for um veículo de passeio, ele tem outra, a depender também da quantidade ali de lugares e da utilização, né? Se for um veículo pesado, por exemplo, o caminhão, ele tem uma classificação própria, diferente dos veículos de passeio, esportivos, enfim. E existe algum tipo de incentivo fiscal para esses veículos? A gente pode aplicar incentivos fiscais? Sim, conseguimos aplicar incentivos fiscais. O caso mais comum é o caso do Espírito Santo, né, com o Invest, onde ele beneficia
a relação de reduzir a carga tributária com base na redução do ICMS, mas esse estudo ele precisa ser considerado de acordo com o estado de destino e a finalidade da importação. A gente precisa saber se é uma revenda, se é uma importação própria de uma pessoa física ou de uma empresa. Cada caso pode ser analisado e aí para isso precisa-se procurar uma empresa que seja especializada nesse tipo de tratativa como a AWM. Legal. E agora eu queria saber uma curiosidade, que a gente recebe muitas perguntas assim, eu moro no exterior, eu tenho um carro lá, mas eu tô me mudando para o Brasil. Como é que eu faço? Eu posso trazer esse carro para o Brasil? Como que funciona? Legal, essa pergunta é interessante e muita gente faz essa pergunta. Via de regra, veículos usados não podem ser importados para o Brasil. Existem exceções, é o caso dos veículos antigos, De colecionador, né? de colecionador, exatamente. Ele precisa ter um cadastro, ele precisa ter mais de 30 anos, O carro. o carro. Exatamente. Ele tem que ser um veículo considerado antigo, né? Então precisa ter mais de 30 anos e ele precisa ter um certificado aqui de que ele é considerado realmente um veículo nessas condições para que ele possa ser trazido ao Brasil. Fora essas condições, É. somente veículo 0 km. E com relação ao importador, alguma coisa tem que definir ele como colecionador, por exemplo? Sim, ele precisa ter um registro De colecionador, né? de colecionador. Existe a Federação Brasileira de Veículos Antigos, FBVA, onde ele consegue essa certificação a partir dessa idade do veículo, né, 30 anos. Legal. Bom, César, muito obrigada. Foi super enriquecedora a nossa conversa, nosso bate-papo. Foi um prazer ter você conosco. E você, ouvinte, também, muito obrigada pela participação, por nos escutar até aqui. Saiba que qualquer dúvida, qualquer sugestão que vocês tenham, vocês sempre podem mandar pra gente no wmcast@wmtrading.com.br. Obrigado, Amanda. Agradeço a oportunidade. Espero que a gente consiga ter esclarecido algumas dúvidas dos amantes de veículos e que têm vontade de importar. E caso tenham ainda mais curiosidades, que entrem em contato conosco e a gente pode esclarecer e ir mais a fundo nesse assunto. Perfeito. Muito obrigada, César. Obrigado.